Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, o Juridioquê, o podcast que traduz o direito para você. Aquilo que parece óbvio, mas não é, a gente te explica. E eu, Jéssica Mota, aqui hoje com uma convidada maravilhosa, super especial. Ela que é bacharel em Educação Física, bacharel em Direito, policial e uma amiga querida, Aline Galho, mãe da Flor e da Manu e uma apaixonada por maternidade, vai falar com a gente hoje sobre criança e adolescente. E a pergunta é, criança pode tudo? Nós vamos falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, Aline, de novo, obrigada mais uma vez, Ali, por ter aceito o nosso convite, aceito o convite do nosso podcast, para quem está acompanhando a gente também no YouTube, para falar de modo simples, traduzido para todo mundo que nos acompanha, quais são os direitos e deveres das crianças, qual é a responsabilidade dos pais, aquele discurso de chama o conselho tutelar, é assim que funciona, assustar a criança com polícia. Aqui você está, óbvio, né, não no papel de policial, mas como convidada que tem também experiência com essa atividade. Então, seja bem-vinda de novo. Muito obrigada, Jess. Sabe que eu fico muito feliz, me sinto muito especial quando recebo os seus convites. E para falar de um assunto que eu gosto muito e que envolve as áreas aí que eu trabalho e que eu gosto de atuar. Maravilhosa. Ali, primeira coisa que eu acho que a gente precisa estabelecer e esclarecer aqui. Quem que é criança, quem que é adolescente, quem que é adulto? Eu já vi pais falando para crianças de 8 anos, de 9 anos, na hora de repreender, você não é mais criança, presta atenção nisso. 8, 9 é criança, sim. A gente, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece como criança 12 anos incompletos. Então, 11 anos, 11 meses e 30, ou 29 ou 27 dias. Fez 12 anos, é adolescente. E para algumas questões muito específicas do ECA, ele estende esse período de adolescente até os 21. Mas, via de regra, 12 e 18 é adolescente. Tem homens de 32 que são adolescentes? Tem. Ah, tá. Então tem. Só pra... Claro aqui, né, pessoal? Tem, sim. Mas aí o ECA não protege esses adolescentes de 32. Tá, pessoal. Então, desculpa, né? Lembrando aqui, né? O ECA é o termo que a gente se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei, não importa o número da lei para quem está nos acompanhando, mas é a lei que trata de direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, certo? Isso mesmo, é uma lei muito nova, é uma lei que tem pouco mais de 30 anos, é uma lei de 90, então a gente começa a perceber, assim, que após a Constituição, lá de 88, começam a surgir normas que asseguram direitos e deveres de todo mundo, inclusive das crianças e dos adolescentes. É uma lei, por mais que seja brasileira, ela recepciona, ela recebe, ela acolhe algumas normas internacionais, porque a gente sabe que os países aqui, tanto das Américas quanto de outros continentes, se comunicam. Então, acaba acolhendo essas normas. E mais do que comunicar, uma coisa que a gente sempre comenta é que não importa o país aonde você esteja. O ser humano, ele precisa ser respeitado na sua integralidade, não importa a idade, não importa onde esteja. Então, precisa ter um movimento dessa proteção. E quando fala de criança, né, Ali, meu Deus, parece que é um ponto realmente frágil. Frágil. É delicado falar, é delicado trabalhar com isso, mas é muito importante que a gente fale cada vez mais para que as pessoas se conscientizem, né? Que criança não são seres que não sabem nada, muito pelo contrário. Eles são pessoas dotadas de muitos direitos, óbvio, de deveres, mas que, acima de tudo, devem ser protegidas e guardadas, cuidadas. Só pela polícia? Só pelo conselho tutelar? Só pelos pais? Especialmente por quem está mais próximo, mas é dever de toda a sociedade. Show. Então, até 12, criança. Até 18,
adolescente. Depois disso, adulto, tá? Inclusive os de 32, pessoal, fica a dica. E a gente vai falar aqui, óbvio, dessa faixa etária. Então, olhando para os menores, né, até os 18 anos, o que a gente tem como direitos e deveres estabelecidos? Vamos falar um pouquinho da tua experiência como profissional de educação física, como profissional do direito, né? E como mãe, porque você é a mãe aí da Florzinha e da Manu e é uma apaixonada pela maternidade, inclusive escreve sobre isso. Estou ansiosa pelo livro sobre maternidade que vai sair. Spoiler. Já botando uma pressão pra você não escapar do livro. Não. Então, em breve nas livrarias mais próximas. Em breve. Conta pra gente sobre quais são os direitos que as crianças têm. Possivelmente nós não tenhamos crianças assistindo ou ouvindo esse podcast, ou no YouTube, talvez sim. Mas adolescentes e pais e cidadãos que precisam olhar para esses seres como seres de direitos. Quando a gente fala de direitos das crianças e dos adolescentes, tem um princípio que norteia principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o princípio da prioridade absoluta de direitos. Então, a criança e o adolescente, eles têm prioridade quando se trata de quaisquer direitos sobre outros seres humanos, sobre outras pessoas. O que quer dizer isso? Que diante de uma situação de calamidade, uma situação de alguma verba pública, por exemplo, que venha e que precise ser pensada, para quem que vai ser destinada? Se nesse jogo aí tiver criança e adolescente concorrendo, eles têm prioridade. Então, tem lá o princípio, né, da prioridade absoluta, e a gente vê em algumas outras leis, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que tem uma norma parecida. Só que essa norma que está no Estatuto da Criança, ela é uma norma constitucional. E a gente sabe que a Constituição está acima de tudo. Então, se a gente tiver que pensar quem que vai receber esse direito primeiro, claro, em igualdade numa situação de igual necessidade, as crianças e os adolescentes vão ter prioridade sempre. Então, a educação, a saúde, a segurança. A gente tem que sempre lembrar que as crianças e adolescentes terão prioridade. Tem um outro princípio, assim, que eu escuto muito pessoal falar, que é o da proteção integral, né? Que é bem nessa perspectiva que você traz, que é de garantir que toda criança tenha acesso à vida, à saúde, à proteção. E quando a gente fala proteção, não é só proteção física, não é só ter uma casa. É integridade moral, integridade psicológica. Quando se fala em violência, as pessoas não se dão conta de que a violência, ela não é só física. Não. Ela pode se dar de muitas maneiras. Até por omissão, inclusive, né? Olha só, né? Impedir que uma criança frequente a escola, impedir que uma criança tenha acesso, por exemplo, a uma alimentação de qualidade. Hoje a gente tem uma política nas escolas, aqui nas nossas cidades, pelo menos que a gente tem conhecimento mais próximo, que as crianças têm acesso à refeição com nutricionista prescrevendo, alimentação de qualidade. Então, tudo isso é algo constitucional. Essa proteção integral é justamente isso. Fazer com que a criança esteja frequentando a escola, recebendo segurança, recebendo educação, tendo acesso, inclusive a questões de trabalho, a preparação para o trabalho, profissionalização. Convivência familiar, comunitária, né? Isso. E antigamente, quando você falava de direitos, parecia que era o mínimo. Assim, então, tenho que ir à escola, tenho que ter saúde, tenho que ter um teto, tenho que ter alimentação. Tem que ter um tênis no pé. Tem que ter um tênis no pé. Exato. Hoje isso vem se estendendo. Que bom, né, que o nosso sistema jurídico tem trazido esses novos direitos, mas assim, direito ao esporte, você que é bacharel em educação física, acesso direito à cultura. Esporte, à cultura. Qual que é a diferença, né, a informação. De uma criança que pratica atividade física, que tem acesso a essas condições, inclusive de experiências culturais, né, de poder ter uma experiência num teatro, num cinema, isso muda, né, Aline? Muda muito a perspectiva de vida. Eu sou uma prova viva disso, eu vim de uma família muito humilde e tive acesso a esporte muito cedo. E eu sempre falo que o judô, em específico, mas eu acho que o esporte, de uma forma geral, ele transforma a vida das pessoas, muda
perspectiva de vida de uma criança, de um adolescente que tem acesso a isso, né? Possibilidade de estar... E o que é incrível, né? Que a Aline falou sobre a Constituição Federal, que é o principal documento jurídico que a gente tem no nosso país, e desse documento decorrem todas as outras normas, né, devem respeitar a esse documento principal. Que esses direitos das crianças, eles precisam ser garantidos, independente de o pai ou de a mãe terem condições financeiras para. Então, eu sou uma mãe que eu não tenho condições financeiras para colocar o meu filho numa escola, ainda assim, essa criança tem direito reconhecido. Então, ela vai ter uma escola pública, vai ter uma educação pública. Saúde, cultura, esporte. Você é bem mais jovem que eu, né? Mas... Joaçaba, né? O município que a gente mora aqui no oeste de Santa Catarina, melhor município do sul do mundo. Verdade. Quando eu era pequena, menor do que eu sou, nós tínhamos oportunidade em Joaçaba de praticar todos os esportes que nós quiséssemos gratuitamente. Então, todos os dias, nos ginásios do município, se você queria treinar handebol, era na sexta-feira na BB, à 1h30. Se você queria treinar vôlei, era no ginásio tal, segunda e quarta, da 1h30 às 2h30. Aí, por faixa etária, né? Pré-mirim, mirim, infantil. E gratuitamente, ofertado pelo município. Hoje, nós temos ainda oportunidades pelas associações desportivas, mas reduziu um pouco isso, né? Eu vejo que as escolas abraçaram essas oportunidades, mas não do modo que eu tinha quando eu era criança, assim, de modo tão... A gente via muito mesmo isso. Aí eu acho que ficou um tempo, eu acredito que agora tá voltando aos poucos, felizmente. E principalmente, não tanto ao esporte, mas uma coisa que foi deixada, eu acredito que muito tempo de lado, que é o acesso à cultura, a outras atividades, assim. Por exemplo, a gente tem o teatro aqui, então eu já vejo disponível ali muitas atividades para as crianças que eu não ouvia falar há muito tempo. Então, as crianças têm acesso a fazer aula de canto, aula de violão, de dança, de dança clássica, balé e tudo. Incrível. Então, isso, eu acredito que proporcionando para essas crianças essas vivências diferentes, seja no esporte, seja na cultura, seja de viagem, seja de educação ambiental, qualquer coisa assim, vai aumentar a visão de mundo delas, né? E fazer efetivamente com que as regras, esses direitos que estão na lei, sejam cumpridos, sejam efetivos. Não tem só direitos, né? As crianças e adolescentes também têm deveres? Tem deveres. Crianças e adolescentes, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem... O Estatuto é uma constituição para crianças e adolescentes. Ele tem direitos, tem deveres, tem responsabilidades dos tutores, dos cuidadores. Inclusive, fala de coisas desde a gestação. Então, o direito da mãe que está carregando o bebê lá. Então, o bebê tem aquela expectativa de direito lá na barriga. Fala que assegura a gestante, a saúde, a cuidado, tudo mais, segurança. E chega uma hora que chega nos deveres. Então, as crianças têm obrigação de frequentar a escola, têm obrigação de respeitar pais e cuidadores Ali, e deixa eu só responsáveis. fazer uma parte aqui sobre frequentar a escola, né? Então, a gente tem visto discutir de modo muito forte projetos de lei para aprovar o homeschooling. E isso ficou bem forte agora na pandemia, né? O homeschooling, para quem não está familiarizado, eu não sou uma estudiosa do tema, mas é uma coisa que me chama a atenção, assim, que é a possibilidade que o pai e a mãe têm de fazer a educação formal, que é hoje responsabilidade da escola, em casa. E não é uma pergunta, né, profissional nem jurídica, é uma pergunta de mãe, assim. Você já pensou a esse respeito? Porque toda vez que eu penso, eu me dá 10 tipos de arrepio. Eu penso, meu Deus, eu não seria uma mãe preparada para fazer uma educação formal dos meus filhos. Eu já pensei nisso, já estudei um pouco, porque isso é uma realidade em alguns países, assim, é uma realidade bem comum. Mas para a realidade que a gente vive aqui no Brasil, inclusive de acesso até por pessoas que podem pagar a outras atividades, eu acho que a escola ainda é o melhor ambiente para a criança socializar e conviver com diferenças. Então, eu acho muito legal para pais que têm acesso. Como eu vejo assim, eu vou levar a viajar, vou levar a praticar outros esportes, vai conviver com crianças de faixas etárias distintas em outras atividades. Mas eu não, como você disse, eu não teria essa possibilidade de fazer isso com as minhas filhas. Mas eu acho uma coisa interessante para
para um tipo de estrutura familiar. Eu vi na pandemia que eu tive que apoiar o meu filhotinho que estava sendo alfabetizado. Meu Deus, eu valorizei muito os professores. Eu também. A minha também estava sendo alfabetizada. Porque para quem é professor de nível universitário, é muito diferente do que você ter esse acesso. Mas o que fica claro para mim é que a aprendizagem nessa faixa etária, ela se dá muito pela interação. Pela relação que você tem com os pares. Exato. E a escola é um ambiente, por mais que tenha dificuldades e desafios, todo espaço tem. Permite, né? E permite esse olhar para a diferença, esse olhar para o outro, né? Esse olhar empático também. Enfim, então esse é um tema à parte. De repente a gente pode fazer um dia um programa só sobre homeschooling, né? E daqui a pouco trazer a tradução disso, a legislação, se a gente avançar nesse projeto de lei. Mas então vamos continuar falando dos deveres. Enquanto deveres, o Estatuto da Criança ele traz uma diferenciação para crianças e para adolescentes. Adolescentes têm uma gama um pouco maior de responsabilização caso descumpra os deveres. Os deveres. Isso. Deveres. Então, para criança, a gente diz que eles não sofrem medidas socioeducativas, que é como se fosse a pena do adolescente, menor infrator, que a gente ouve falar. A criança não tem isso. Então até os 12. Até 12, né? Incompletos. Se eu descumprir algum dever que... A escola, eventualmente... Às vezes eu escuto os adolescentes falando assim, lá em casa eles já tentaram comigo. Eu falo, lavar a louça, arrumar a cama. Não, mas eu não posso trabalhar. Trabalho infantil. Pessoal, não é, tá? Pais, fiquem bem tranquilos. Assim, lavar a louça pode, arrumar a cama pode, limpar o lixo pode. Inclusive alguns trabalhos, assim, de empresas familiares. Tem coisas que são permitidas, né? A gente sabe diferenciar quando uma criança está sendo privada da educação, da segurança, do lazer, de brincar, e quando a criança está colaborando para a família. Então, o trabalho infantil, ele normalmente se caracteriza quando a criança não está estudando ou tendo lazer. Porque isso é o que a criança faz. Tá tendo grande esforço, que pode prejudicar a saúde, a integridade física, isso. Pressão, porque a gente vive num mundo de muita pressão, né? Se pros adultos é assim, eu vejo pras crianças também, né? Aquela pressão, não só do trabalho, eu tenho pensado nisso, né, Aline? E eu não sei se a legislação fala alguma coisa sobre isso, mas quando você exagera nas atividades das crianças e dos adolescentes, aquela criança que... de manhã ou à tarde vai pra escola e no contraturno tem inglês comum, dança, coral, blá, 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 blá. Sim. Gente, eu acho isso uma loucura tão grande pra criança, até pro adolescente, né? Eu não sei se existe alguma limitação na lei, mas tem que ter uma limitação, né? Assim, óbvia de que tem um limite, né? Aquela questão de ter muitas habilidades que se cobra muito hoje, mas... Você tem que saber que a criança ainda está em desenvolvimento. Então, para ela se desenvolver plenamente, ela não pode estar saturada de atividades. Ela precisa ter tempo de qualidade para descansar, para brincar, para conviver com a família. Exato, de ócio também. Para... fazer nada, eu adoro. Assistir TV. Isso aí. Então, hoje fala, não pode assistir TV, não tem tela, não, é excesso de tela. Mas tem crianças que acabam que não têm o tempo de lazer. Porque a família, enfim, opta por colocar em muitas atividades. E eu também considero isso como uma, de certa forma... prejuízo para a criança, com certeza. Com certeza. A criança tem que ser criança. Bom, então eu só tô notando aqui, né? Isadora e Vinícius, se estiverem assistindo, então não vão escapar de lavar louça, não vão escapar de arrumar a cama, não vão escapar de organizar o próprio guarda-roupa. Hoje a Manuela, inclusive, tem 1 ano e 8 meses. A Flor sempre arruma a mesa. Daí eu falei, filha, vem arrumar a mesa e tal. A Manu já foi, já pegou os americanos e já foi ajudar. Então, 1 ano e 8 meses já tá ajudando a arrumar a mesa, então pode sim, pode fazer. E inclusive é muito divertido fazer junto as coisas de casa. Isso pra criança, né? Isso pra criança. E pro adolescente? Então, Jéssica, assim, quando uma criança, ela tá passando por
ou a sociedade como um todo acabou sendo omissa, ou acabou deixando essa criança num estado de fragilidade, essa criança vai ter tanto a criança quanto o adolescente, elas vão ter uma proteção. Vai ser encaminhado, talvez, os pais para alguma orientação psicológica, as próprias crianças, algum outro tipo de apoio, até educacional, vai depender da particularidade, do que está acontecendo. Tá passando necessidade de alimentos, não está frequentando a escola, por quê? Então, e qualquer um pode indicar isso. Qualquer um pode indicar. A própria criança, um terceiro que acompanhe. Às vezes até os próprios pais procuram, porque às vezes não sabem como fazer para ajudar os seus filhos. Então, a família recebe uma orientação, um apoio como um todo. Eles, eu digo assim, o poder público, né? Ministério Público, Conselho Tutelar, a própria polícia envolvida nisso, o judiciário, os centros de educação, as escolas. Então, é um trabalho conjunto para que essa criança, ainda no ambiente familiar, ela consiga suprir essas necessidades que está passando. E esse grau de cuidado, de proteção, ele vai aumentando. Então, a criança agora não está segura no lar. Precisa ser recolhida, precisa ser abrigada, acolhida, eles chamam, né? É um acolhimento dessa criança. De todas as formas que não causem prejuízo para a criança prioritariamente vai ficar com a família. Seja com o pai, com a mãe, com os avós, com tios. Chegou ali no limite, já que é juridioquê, vamos traduzir, a última ratio, que é o limite, o último estágio, a última opção para a justiça, tentou-se tudo. Para aquele menor, para aquela criança que estava em alguma situação de fragilidade, permanecer com os pais. Não deu. Ou com a família, né? Ou com a família. Não deu? Essa criança vai ser destituída do poder familiar e vai ser destinada para outra família. Preferencialmente. É claro que a gente sabe que tem muitas crianças que permanecem em lares por muito tempo e não são... Até os 18 isso pode acontecer. Mas é isso que acontece, tentar restituir ao lar, a família, e caso não seja possível, ela vai ser destinada para outra família. Isso acontece em caso de criança que está tendo algum prejuízo lá na família, está tendo algum tipo de problema lá no seu lar. Quando o responsável legal tinha que fazer... O responsável legal nem sempre é o pai ou a mãe, né? Isso. O responsável legal é aquele que é responsável pela criança. Pode ser o pai, a mãe, uma avó, um tio, uma tia, um irmão mais velho, enfim. Isso. Não fez o que tinha que fazer, não cumpriu aqueles direitos mínimos da criança... vai ser chamado pelos órgãos competentes. Vai ser assistido, eles falam assim. Vai ter uma assistência de órgãos de fora. Para ajudar. Fragilidade econômica, não tem o que comer. É fragilidade psicológica, tem violência, né? Pode acontecer também desse menor tá cometendo alguma ilegalidade, algum crime, alguma contravenção. Depois dos 12 aos 18, normalmente, né? Sim. Um pequeno furto. Pequeno, não sei se tem pequeno furto, né? Um furto. Tirou algo de alguém ou fez algo que seja contra a lei. Esse adolescente... 12, 13 até os 18, ele pode ser penalizado também. Ele pode ser penalizado. O que é uma coisa que é bem legal falar é que as pessoas às vezes pedem, criança, adolescente pode ser preso? Não, ele não vai ser preso. É porque é um termo jurídico diferente para isso. Quando a gente vai prender um adulto, a gente usa esse termo, vai ser preso. E para adolescente vai ser apreendido. Então a polícia militar, geralmente, vai fazer a apreensão desse menor. E esse menor tem algumas sanções que ele vai ter que cumprir. Algumas penalidades, isso. Ele vai ter que se responsabilizar por aqueles atos infracionais que a gente chama, que são coisas parecidas com crime, mas que como são para adolescentes, a gente chama de atos infracionais. E os pais, os responsáveis legais, também podem ser chamados a responder, já que são responsáveis. São corresponsáveis, né? Então, a criança e adolescente, eles vão... Existe desde a advertência, dever de reparar o dano no caso de uma infração contra o patrimônio, quebrou uma casa, uma vidraça. Eu vi em São Miguel do Oeste, há uns dias, uns jovens adolescentes comemorando o aniversário de um deles, destruíram todas as árvores da rua principal do município de São Miguel do Oeste. Eles destruíram as árvores, assim, desgalharam completamente as árvores
para comemorar o aniversário do adolescente. E eu lembro que alguém falou assim, meu Deus, vai passar batido isso? Não passa, né? Não se passa. você identifica, mesmo que eles sejam menores de idade, se adolescentes causaram um dano para o patrimônio do município, responde os responsáveis legais também. Os responsáveis vão ser chamados para ver o que tá faltando de assistência para essa criança. Para esse adolescente, no caso, né? Porque tem que ser maior de 12 anos. Então, ele vai ter a obrigação de reparar o dano, ele pode prestar serviço à comunidade. Não é possível mais reparar o dano, porque é uma coisa que não dá para converter. Prestar serviço à comunidade, ele pode ser chamado para participar de cursos, de outras atividades. E também, quando chega num limite, dependendo da gravidade do ato que ele comete, ele pode ser recolhido a estabelecimentos que a gente conhece, que fica... Para ficar um tempo. Para ficar um tempo, que é no máximo 3 anos. O ECA também traz, o Estatuto também traz, que isso só pode acontecer em casos extremos. Então, não é muito grave o que o adolescente cometeu. Geralmente fatos que se repetem, que aconteceram mais de uma vez. Não há possibilidade de deixar essa criança esse adolescente em liberdade. Ele vai ser recolhido. Esse recolhimento, ele pode ser parcial. Então, esse adolescente, ele pode passar à noite lá, porque estuda de dia, porque tá num ambiente seguro em casa, às vezes trabalha, e passar a noite nesse ambiente recolhido, ou pode ser integral. Ele pode ser recolhido por esse tempo. E essa penalidade, ela vai ser revista a cada 6 meses, porque a intenção é sempre manter o adolescente em liberdade, até por conta do momento que ele passa, né, de maturidade, exato, não, e de desenvolvimento também, né? Pensa-se que o ideal é que esse adolescente fique em liberdade para que ele consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Ali, isso inclui também o uso de drogas, né? Porque você tem um trabalho maravilhoso, a polícia... Eu sou muito fã do trabalho que a polícia, em especial no estado de Santa Catarina, faz junto ao ProERD. Você, né, instrutora há muito tempo desse programa. O ProERD tem essa finalidade, né? Que é orientar sobre os malefícios do uso da droga, as consequências, né? Porque a criança e o adolescente que fazem uso ou que cometem ações vinculadas ao uso de drogas também são penalizados, também são reprimidas, né? Isso. E mais do que isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente é tão protetivo que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, assim, de ProERD, que lá no ProERD eu sempre digo para eles que no ProERD a gente não vem aqui ensinar sobre drogas, porque a gente tá vendo isso todo dia, mas a gente vem para... O ProERD é a sigla que significa o quê? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, no ProERD, a gente aprende habilidades para tomar decisões seguras e responsáveis. Então, se a gente faz opções seguras e responsáveis, a gente nunca vai optar por violência e por droga. Então, a gente traz ferramentas para as crianças, fala sobre consequências, sobre riscos, sobre comunicação, sobre bullying, sobre rede de segurança, em quem eles podem confiar. Enfim, a gente traz bastante. Tem uma lição só de 10 que fala sobre drogas, que é a lição 2. A primeira fala sobre responsabilidade e a última fala sobre rede de apoio. Show. Então, para que as crianças tenham essa noção de que eles têm deveres, que eles têm direitos e que eles podem confiar não só nas pessoas mais próximas, mas no sistema também, né? De forma mais ampla, assim. A minha filha fez ProERD, né? E não foi minha aluna. Não foi tua aluna, mas eu fiquei muito fã do programa e ela ela usa frases que ela aprendeu no programa até hoje, agora que ela é uma jovenzinha, 15 anos. E às vezes eu brinco quando ela vai sair, filha, cuidado, né, com quem você vai se relacionar, cuidado, né, não bebe e tal. E ela sempre, a frase é pronta, ela falou, mãe, eu fiz ProERD. Aqui é ProERD, ela fala. E é motivo de muito orgulho, assim, primeiro pelo programa, de novo, né? Eu sou muito fã do trabalho da polícia, das duas, né? De todas. E o ProERD, eu vejo o impacto para os nossos adolescentes aqui na nossa região, e imagino que no estado também a gente acompanha o trabalho. Que é isso, né? De prevenção.
Não só a droga, mas a violência, que parece que virou lugar comum, né? Até porque a criança, às vezes, reproduz de casa a violência, né? Aline, tu percebe na tua atuação? Percebo, sim. Uma coisa que a gente fala na lição sobre bullying é isso, que às vezes o agressor talvez seja a criança que mais precise de acolhimento, mais precise de proteção. Porque se ele está reproduzindo uma coisa é porque ele viu, sentiu, participou. Então, a gente vê como um todo. A criança que está sofrendo bullying, óbvio que ela vai ser assistida, óbvio que ela vai ser cuidada. Mas tem que ter um cuidado especial com o agressor também. Porque Vamos uma criança... traduzir o bullying? As crianças que a gente atende do ProErd são crianças de 9 a 11 anos, via de regra. Claro que oscila um pouco. Mas, então, se uma criança está fazendo algum tipo de violência, é porque ele sentiu ou ouviu em algum lugar. Bullying é uma violência que acontece de forma repetida, que é para ofender a integridade física, ou moral, ou psicológica. Inclusive, pode ser feito por redes sociais, que é o cyberbullying. E não é só para criança e adolescente, né? Adulto também sofre bullying, e faz, né? E faz, com certeza. E o ambiente que mais acontece é o ambiente escolar, porque é onde as crianças e adolescentes mais interagem. Acontece lá na escolinha de futebol, acontece na catequese, acontece. Mas é inegável que o ambiente que mais acontece é o ambiente escolar. E não tem classe social, E não tem classe social, muito pelo contrário. Não tem mesmo, não tem classe social. E uma coisa que eu falo pra eles em relação a drogas, que foi que a gente começou, é que os adultos, eles não têm noção da tamanha proteção que o Estatuto da Criança traz. Porque ele diz lá que oferecer, mesmo que gratuitamente, bebidas alcoólicas, cigarro e outros tipos de drogas para crianças e adolescentes é crime. E ele pode ser responsabilizado, inclusive, por vender uma cerveja para tua filha que vai comprar para levar para você. As crianças e adolescentes não podem ter acesso, não podem ter contato com drogas. Elas são protegidas por isso, para que elas não tenham acesso. Então, a pessoa que vendeu, a pessoa que pediu para a criança comprar... A gente sabe que acontece, né? Que o pai que a mãe pedem, vai lá no mercadinho, compra o cigarro, compra a cerveja. Isso não pode. Então, a questão de drogas, ela é muito delicada, ela é muito sensível, assim, tratada, porque... É causa, inclusive, de agravamento de pena quando tem envolvimento de criança, em quaisquer tipo de crime, mas também envolvendo drogas. Então, envolveu criança no tráfico de drogas, usou a criança para entregar, usou a para vender, enfim, é causa desculpa. De ser um agravante. Um agravante na pena, isso. Outra coisa, assim, que é uma coisa que eu já vi você fazer vídeos e falar sobre, e uma coisa também que me incomoda um pouco é a questão da violência contra a criança. A gente fala de modo geral, a criança é protegida em razão da violência, mas me parece que o índice de violência contra a criança, muitas vezes ele acontece por parte de quem deveria proteger as crianças, né? Dentro da família, não necessariamente do pai e da mãe, mas, né, um responsável legal, às vezes um irmão mais velho. E, de novo, né, não é objeto, mas é importante ficar claro, a violência, ela não é só física. A violência, ela pode ser sexual, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, né, do homem ou da mulher que dizem, olha, se você não fizer isso, eu não vou te dar o dinheiro da pensão. Se você não fizer aquilo, eu não vou pagar o colégio, eu não vou... Então, violência patrimonial existe e é crime. Então, com relação à criança... existe isso também, a criança tá protegida, tudo bem eu penalizar o meu filho com castigo, com umas palmadas, tirar direitos, como que isso funciona? Sabe que esse é um assunto bem delicado pra mim, porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência contra a criança, e pra mim um beliscão, um puxão de cabelo, um tapa é violência, porque é uma coisa que se você não vai fazer com o teu sócio, você não vai fazer com o teu irmão, com o teu colega de trabalho, por que você faz com o teu filho? Então, é um assunto bem delicado para mim e entra em comento aqui aquela lei da palmada, que muitas pessoas diziam, as crianças agora vão se aproveitar disso para fazer tal coisa, para abusar dos pais, porque agora eles podem ameaçar os pais que vão chamar o conselho tutelar.
É claro que tem muita coisa que é utopia, né? A gente achar que os pais, que os responsáveis vão resolver tudo com educação, com conversa, com orientação, com psicologia. A gente sabe que não é assim. Mas se a gente mensurar a violência que a gente acaba fazendo com as crianças, gritando com as crianças, machucando fisicamente, psicologicamente, ameaçando, impedindo de, às vezes, a criança de ver o pai a criança de ver a mãe. Então, tudo isso são violências que acabam, pouco a pouco, machucando ali a criança que está em pleno desenvolvimento. Eu falo ali que o início da adolescência, eu gosto muito de estudar a infância, a primeira infância, até os 2 anos. E é um crescimento absurdo que um bebê tem do 0 até os 2 anos. E na adolescência acontece algo muito parecido. Pensa quanta mudança hormonal, fisiológica que tá tendo uma criança para deixar de ser só uma criança para poder ser um ser reprodutor. Porque a partir da adolescência ele passa a ser um ser reprodutor, que vai ter filhos, que vai gerar outras vidas. Então acontece muito isso. Ele passa por um transtorno químico muito grande. E daí as pessoas que mais deviam proteger, que mais deviam cuidar, são pessoas que vão te machucar. Então eu que tenho filhas mulheres, como que eu espero que a minha filha não se submeta a uma violência doméstica quando ela for adulta, se eu tô ensinando dentro da minha casa que eu sou a pessoa que mais amo e mesmo assim eu machuco? Então eu me questiono sempre isso. Eu acho que tem uma linha muito tênue entre ser permissível e ser autoritário, mas eu acho que a violência não dá para ser questionada. Eu acho que... E sobre a legislação é clara no sentido de que não permite. Não permite. Ninguém está dizendo que não se pode repreender, educar, tirar direitos de uma criança que não tenha um adolescente que não tenha um comportamento adequado. Exato. Mas cometer violência, seja física, seja moral, seja sexual, seja patrimonial, com relação à criança ou adolescente, está completamente fora de cogitação. Completamente. A lei é muito clara, assim, é muito protetiva quanto a isso. Tanto que acontece muito, a gente sabe muito nas escolas, que as crianças acabam levando para os professores, porque são pessoas próximas em quem elas confiam. Então, se dentro do lar, se com as pessoas que são mais próximas elas não podem confiar, que bom que elas têm lá no ambiente escolar alguém que elas possam confiar. Então, é por isso que esse olhar nosso de profissionais que trabalham com crianças, tanto os policiais que a gente trabalha com ProERD, quanto os professores, psicólogos, treinadores de escolinha lá do basquete. Esse olhar, assim, mais atento para as crianças, para fazer com que elas se sintam seguras de abrir as suas angústias, os seus medos com a gente é muito importante. Porque talvez uma palavra que você diga de acolhimento faça aquela criança se sentir segura e relatar um abuso que está sofrendo. Então, se ninguém vai saber, ninguém vai ser punido. Mas essas pessoas precisam sofrer as medidas, né? Ai, Ali, que pena que o nosso tempo tá acabando, mas ficou muito claro, e penso que para mim e para todos que estão nos acompanhando, que nós temos uma legislação que estabelece direitos e deveres para as crianças, para os responsáveis pelas crianças e para nós, sociedade, os órgãos públicos, e que, assim, eu não vejo outra alternativa para um mundo melhor, para um futuro melhor, senão o nosso olhar atento ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, queria muito agradecer pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, dizer que eu te admiro muito como profissional, como mãe, né? E realmente, assim, que a gente consiga levar esses conceitos que todos que estão nos acompanhando aqui, que fique claro, né? Que qualquer tipo de violência contra a criança é reprimido pela legislação e que não pode. Nós temos um documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente que olha para esses aspectos. E que merece ser reportado. Porque às vezes a gente olha de fora e diz, eu não vou me envolver lá na casa da pessoa. Mas às vezes precisa. E pode, né? E pode, e deveria.
E, então é isso. Não precisa ir lá dentro da casa. Não precisa ir dentro da casa. Reportar. Existem meios, existem órgãos responsáveis por isso e que com certeza a gente tem um conselho tutelar aqui na nossa região bem atuante e que com certeza vai ter alguém para colaborar com isso. Para quem não sabe, né, o Conselho Tutelar é um órgão responsável por garantir as medidas protetivas com relação às crianças e os adolescentes. E a polícia também pode receber denúncias. Então, fiquem atentos. Obrigada de novo. Você quer se despedir da nossa audiência? É claro. Eu quero agradecer mais uma vez, já dizer que a admiração, ela é recíproca. E que eu fico muito, muito feliz em dividir essa bancada contigo hoje. E dizer que tô muito feliz por esse programa, porque eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar disso. Esse é o objetivo. Parabéns. Obrigada, Ali. Esse é o objetivo do Juridioquê. Trazer temas, conceitos jurídicos para facilitar a nossa vida, para fazer com que o cidadão realmente conheça os seus deveres, os seus direitos e o que acontece no mundo. Então, porque a impressão que dá é que a linguagem jurídica, ela cria uma barreira, assim. Exato! Né, para as pessoas. Então, trazer essa tradução, essa forma mais leve, mais simples de traduzir o direito, com certeza vai beneficiar muitas pessoas e a sociedade. Que bom! Espero que vocês achem isso também. E continuem seguindo o Juridioquê, o nosso podcast, os nossos cursos no YouTube. E acompanhe que vem sempre novidades por aí. Um abraço para todo mundo e até mais. Beijo, tchau, tchau. Juridioquê, juridicou, juridiquês,